Fala galerinha, beleza? Eu sou o professor Léo, como vocês já sabem. Aqui nós vamos para mais um vídeo agora discutindo questões que caíram aí na Olimpíada do Canguru dos últimos anos, dentro da área de álgebra, que envolve aí propriedades da igualdade, algumas relações de equivalência, alguns valores desconhecidos e voltadas ainda para o público do quinto e do sexto ano nesses vídeos que a gente está fazendo do nível E. Agora nós vamos para as questões de 5 pontos. Esteja preparado, pausa o vídeo, tenta fazer e depois você acompanha a nossa discussão. Vamos lá para elas. Essas questões de 5 pontos, elas estão lindas aqui também, ó. Olha que legal, ó. O professor escreve os números de 1 a 8 no quadro. Tá? Ele vai colocar aqui os números de 1 a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Ele colocou no quadro aqui. Em seguida, ele cobriu os números com triângulos, quadrados e um círculo. Olha lá, ele cobriu todos os 8 números aqui. Ó. Aí ele fala, se você somar os 4 números cobertos com triângulos, o resultado é 10. Se juntar aqui ó, os 4 triângulos, ele fala que vai dar 10. E se você somar os 3 números cobertos com quadrados, se a gente somar os 3 quadrados aqui, ó, o resultado é 20. Qual é o número coberto pelo círculo? Que foi o que ele não falou. E aí você pode ficar aqui tentando encaixar os números, tal, não sei o quê. Só que também numa Olimpíada a gente precisa às vezes ganhar tempo. Então é legal a gente não fazer as coisas só com tentativas. Mas a gente pegar os números de 1 a 8, por exemplo, e tentar brincar um pouquinho com eles. Uma ideia que a gente poderia ter é o quê? Ó? Se ele encaixou os números de 1 a 8 e ele está me falando as somas de alguns deles, o que acontece será se eu somar todos os números de 1 até 8? Olha só. E na hora que você vai somar uma sequência de números assim, quando eles estão numa sequência, por exemplo, de 1 em 1, né, de 2 em 2 e tal, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte, ó. Se você soma os números que estão, digamos, opostos assim, né, um no começo, um no final, ó, olha lá, 1 mais 8 não dá 9? 2 com 7 não dá 9? 3 com 6 também não dá 9? E 4 com 5 também não dá 9? Olha que interessante. Isso é um jeito de fazer somas rápidas também, né? Quer dizer que se eu somar todos os números de 1 até 8, eu tenho 9 mais 9 mais 9 mais 9, ou 4 vezes 9, que vai dar 36. Tá? Agora, olha que interessante. Falou pra gente que se a gente somar os triângulos, dá 10. Todos os triângulos juntos dá 10. E os triângulos é um desses números aqui. Se juntar todos os quadrados, vai dar 20. Os quadrados são 3 números daqui também. Se eu juntar os quadrados, dá 20. Se eu juntar, então, todos os triângulos com todos os quadrados, isso aqui não vai dar 30? Se eu juntar todos os triângulos com todos os quadrados, isso aqui, então, não tem que dar 30? Porque os triângulos juntos dão 10, os quadrados juntos dão 20? Só que eu sei que todas as figuras juntas, que são os números de 1 a 8, tinha que dar o 36, não era? Então falta quanto depois que eu já juntei os quadrados e os triângulos para dar o 36? Falta 6. Qual é o número coberto pelo círculo? 6, meia dúzia. Porque é o que não está incluído aqui na soma dos quadrados e nem dos triângulos. Cara, maravilhoso isso aqui. Né? Espero que vocês tenham gostado. É uma questão bem legal, tá? Bom, uma outra questão aqui, sempre aparece nessas provinhas também de Olimpíada, é ele fazer uma operaçãozinha ali com letrinhas, falando que você pode trocar essas letras por números ou por algarismos, tá? Aqui ele faz uma continha assim, ó, com letrinhas, ó, can menos ru mais ga. Não sei se você reparou, mas juntando ali e tal, dá kangaroo, né? Que é o canguru em inglês aqui. Enfim, o importante aqui é o que ele fala. Os números de 1 a 9 vão ser colocados no lugar dessas letrinhas aqui.
Letras iguais são substituídas pelo mesmo número. Então, por exemplo, se você falar que o A é 5, todas as letras A aqui vão ter que valer 5. É isso que ele está falando. E letras diferentes são substituídas por números diferentes. Então, se você colocou o 5 na letra A, você não pode colocar o 5 em nenhuma outra letra. Tá bom? Pergunta: qual é o maior valor possível que a Ana pode obter nessa sominha aqui? Tá? E aí a palavra-chave está aqui, ó, maior valor possível. Quando a gente escreve números, né, moçada, com os algarismos, a gente já falou isso lá quando a gente discutiu aqui o tema de números, né? Quando você coloca os algarismos nas casinhas, por exemplo, aqui tem 3 letras, seria um número que tem unidade, dezena e centena. Mesma coisa aqui, ó, unidade, dezena, centena e aqui unidade, dezena. Se você quer que o número seja, que o resultado disso aqui seja o maior possível, concordam que os números que eu estou somando, eu quero que eles sejam o maior possível? Por quê, Léo? Porque quando você soma números grandes, o seu resultado é grande, certo? Então, aqueles números que eu estou somando aqui, eu quero que eles sejam grandes. O número que a gente está tirando aqui, ó, a gente quer que ele seja o menor possível. Por quê? Não entendi, Léo. Porque se você quer que o resultado dessa conta toda seja muito grande, o maior possível, você não pode tirar muita coisa. Se você quer que o resultado final fique grande, você tem que tirar pouquinho. Então, por isso que o que a gente está tirando, a gente quer que seja pouquinho, o menor possível. Então, é aí que a gente vai começar a brincar. Por quê? Se eu quero que esse can seja grande, eu tenho que escolher para colocar na centena um algarismo que tem um valor posicional grande. Um algarismo que, se eu colocar ali, faz o número ficar bem grande. E aí, como eu estou encaixando os números de 1 a 9, né, moçada? Qual que é o algarismo que tem o maior valor numa posição ali? É o 9. Né? Na posição das centenas, por exemplo, se eu colocar o 9, ele vai valer 900. Concordam comigo? Beleza, já usei o 9. Não posso usar o 9 em nenhum outro lugar porque a letra K vale 9. Se eu quero que esse número continue grande, eu vou escolher um algarismo que vale muito para colocar na dezena também. Se eu já usei o 9 e não posso usar o 9, vou usar o 8. Olha lá. Então a letra A vai valer 8. E aí percebe que assim, todas as letrinhas então que você colocar o A vai continuar valendo 8. Aqui também. Beleza? E aí você já usou o 9 e já usou o 8. Qual que é o próximo algarismo sem ser o 9 e o 8 que também tem um valor grande? É o 7. Para colocar no lugar da letra N. Viu só? Então, quer dizer que o maior número que eu posso escrever aqui com 3 algarismos, já que são 3 letras diferentes, não posso repetir o algarismo, é 987. Se fosse 3K, KKK, né, risadinha, aí seria o 999. Mas como eu não posso repetir aqui, é 987. Beleza. Eu quero que o GA também seja grande. Eu já sei que o A vai ter que ser 8 porque eu coloquei o A para o can ficar grande. Então, se eu já usei o 9, o 8 e o 7, para esse GA ficar grande, eu tenho que usar quem? Um algarismo que tem um valor posicional grande também, que é o 6. Beleza? Então, eu vou colocar o 6 aqui na dezena. Você fala assim, Léo, mas eu não podia mudar o A aqui, ó, em vez de ser 8, e se eu colocasse o 8 aqui como sendo 7? É que aí você teria que ter colocado 7 lá. E aí 970 e alguma coisa já não seria maior que 980 e alguma coisa. Por isso que a gente ficou com 8 mesmo aqui. Beleza? Então eu já sei que eu estou somando aqui, ó, 987 e aqui vai ter mais 68. Agora falta o RU ali, que a gente quer que seja o quê? Pequeno. Se eu quero que o RU seja pequeno, eu vou escolher aqui para a centena dele um algarismo que tem um valor posicional agora baixinho, né? Eu vou escolher o 1, que é o que tem o menor valor posicional aqui, ó, das opções que eu tenho, né? E aí, beleza. Se o R vai valer 1, o OO aqui
tem que ser um número pequeno também. Se o 1 eu já usei, eu vou colocar o 2. E aí, como são letras iguais, O tem que ser 2, 2. Percebem que se eu colocasse no lugar do R outro número, por exemplo, o 2, ia ficar 200 e alguma coisa. Já não vai ser menor que 100 e alguma coisa. Então, eu sei que o meu menor número aqui é o 122. Então, agora a gente vai fazer essa continha. Lembrando que se você tem aqui essa continha, você pode primeiro fazer aqui a subtração. 987 menos 122. Olha lá. 2 para chegar no 7 falta 5. 2 para chegar no 8 falta 6. 1 para chegar no 9 falta 8. Então, aqui deu 865. Que agora eu vou juntar com 68. 865 mais 68. Aqui vai dar 13, vai 1. 6 com 6, 12, mais 1, 13, vai 1. 8 mais 1, 9. Então, essa soma aqui, ó, vai ser 933. Olha lá. Como eu queria saber qual o maior valor possível que a Ana pode ter nessa brincadeira que ela fez, o maior valor possível aqui vai ser exatamente o 933, alternativa B. Viram só? Então, é bem comum aparecer esses probleminhas com operações feitas com letrinhas, mas que você vai trocar por algarismos. E tem que pensar nessa coisa do valor da posição, quando você quer que o número seja muito grande ou muito pequeno. Tá legal? Vamos ver mais um aqui, vocês aguentam firme aí, ó. Esses daqui também aparecem bastante na unidade de álgebra dentro da prova, tá? Ele fala assim, ó. A Marta colocou 3 tipos de objetos nas balanças ali, ó. Ela colocou hexágonos, que é o favinho de mel da abelha aqui, quadradinhos e triangulinhos, tá? Quando ela coloca na balança, né? Não sei se vocês já viram balança de pratos, mas ela funciona assim, né? Quando ela está assim retinha no mesmo nível, é que a balança está equilibrada. O que significa estar equilibrada? O que tem de um lado pesa a mesma coisa que tem do outro, né? O peso é igual. Se a balança estiver, por exemplo, tombada para um lado, aquele que está mais para baixo é mais pesado do que o mais leve. É igual você brincando de gangorra. Já brincou de gangorra com alguém? Né? O mais pesado fica para baixo, o mais leve sobe. Tá? Então aqui, ó, ele colocou as 3 balanças. E qual que é a pergunta? O que a Marta deve colocar, acrescentar, ó, no prato esquerdo da última balança? Ou seja, aqui, ó, lado esquerdo da última balança. Quanto que ela deve colocar aqui para equilibrar a balança, já que é a única que está desequilibrada. Então, você tem que dizer aqui o que ela tem que colocar. Não dá para ficar chutando. Então, por onde que a gente começa aqui? Bom, vamos ver se a gente descobre, por exemplo, o que uma figura tem a ver com a outra. Principalmente naquelas balancinhas que a gente já tem ela equilibrada. Olha que interessante, galera, na balança do meio aqui, ó, essa daqui. Está falando que um triângulo junto com um hexágono pesa a mesma coisa que um hexágono mais 5 quadradinhos. Galera, olha que interessante no funcionamento das balanças, né? Se a gente tem hexágonos dos dois lados, o que acontece se eu tirar um hexágono de cada lado? Pensa, se eu tirar um hexágono de cada lado, a balança vai continuar equilibrada ou vai desequilibrar? Vai continuar equilibrada, né? Por quê? Você está tirando a mesma quantidade de peso dos dois lados. Então, se já estava equilibrado antes, vai continuar equilibrado depois. É isso aqui, ó. Então, se eu tirar um hexágono de cada prato, ela continua equilibrada. E qual que vai ser esse equilíbrio que ela vai ter? Um triângulo vai pesar a mesma coisa que 5 quadradinhos. Então, eu descobri que um triângulo vale a mesma coisa que 5 quadradinhos. Legal? Percebam que, então, se eu voltar na terceira balança, se um triângulo vale 5 quadradinhos, aqui, ó, se um triângulo vale 5 quadradinhos, o outro triângulo também não vai valer 5 quadradinhos? Então, é como se eu tivesse desse lado da balança aqui, ó, 10 quadradinhos, concordam comigo? Os dois triângulos valem a mesma coisa que 10 quadradinhos de peso.
Beleza. Vamos olhar agora para a primeira balança, ver se a gente consegue descobrir alguma coisa. 2 hexágonos pesa a mesma coisa que um triângulo mais um quadradinho. Opa, pera lá. 2 hexágonos pesa a mesma coisa que um triângulo mais um quadradinho. Mas a gente não sabe que um triângulo ele vale 5 quadradinhos? Certo? Então concordam que naquela balança ali, a primeira, é como se a gente estivesse falando que 2 hexágonos pesam a mesma coisa que 6 quadradinhos. Galera, olha que interessante. Se a balança está equilibrada, vocês concordam que se eu dividir o peso das duas pela metade, ela vai continuar equilibrada? Porque vamos supor que eu tivesse 50 quilos de cada lado. Se eu pegar metade de 50 de um lado é 25, metade de 50 do outro lado é 25 também. Vai continuar equilibrado, 25 igual a 25. Então a gente pode aqui, ó, dividir por 2 os dois pesos da balança. E aí a gente vai descobrir que cada hexágono, se 2 hexágonos pesa a mesma coisa que 6 quadradinhos, um hexágono pesa 3 quadradinhos. E olha que bacana, se um hexágono pesa 3 quadradinhos, aqui na terceira balança, cada hexágono vale 3, cada hexágono vale 3, cada hexágono vale 3 quadradinhos. Quantos quadradinhos eu vou ter desse lado da balança? 3, 6, 9 quadradinhos. E quantos eu tinha do outro lado da balança? 10 quadradinhos. 10 é mais pesado que 9. Quanto que eu tenho que colocar na balança que tem 9 para equilibrar de novo? Mais 1. Então, se eu colocar um quadradinho do lado esquerdo da última balança, ela fica equilibrada com os 10 quadradinhos que tem do outro lado. É lindo isso, né? Bem legal essa questão também. Fiquem atentos a essas questões de balancinha, essas propriedades da igualdade que a gente pode somar a mesma coisa dos dois lados, subtrair, dividir pela metade. Isso é bem legal, tá bom? Gostaram do nosso vídeo? Espero que sim, né? Não esquece de comentar aqui embaixo se você conseguiu resolver as questões, né? Como é que você fez, se você pensou diferente, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho das notificações aqui para você receber os outros materiais também. E vamos aí, né? Para quem vai fazer o canguru e também para quem curte matemática. Abração, gente. Até!